Vamos orar? Glória a Deus. Papai, nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, por essa palavra, por esse ensinamento. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo ensinamento, Pai, que nós temos tendo sobre o que é governo, Deus, o que é viver uma vida de reino. O reino é um governo, Pai. E, ó Deus, nós precisamos aprender a governar, homens e mulheres, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento agora, Pai, que nós possamos Te conhecer como é necessário conhecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós vamos passar para a terceira ministração. É um seminário simples, porém ele é muito objetivo. Nós temos vivido uma vida de governo, queridos, uma vida de reino. E reino fala sobre governo, sobre saber governar, como saber administrar, como viver. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo tem perecido porque lhes falta o quê? O conhecimento. Conhecimento da palavra, nem sempre, porque nós estudamos a palavra. O conhecimento das revelações que Deus tem para esse tempo. Eu creio que é um novo tempo para a igreja, e por isso nós precisamos. E é isso que tem nos feito vencer. O Senhor tem nos dado experiências de vida acerca destas coisas. Amém? Então nós falamos sobre uma vida de governo, sobre uma vida de intimidade. E agora nós vamos falar sobre uma vida de sacerdócio. É muito importante isso. É uma coisa ligada à outra. Você vive uma vida de governo, mas para viver ela você precisa ter intimidade. E dentro da intimidade você precisa também saber o que é uma vida de sacerdócio. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém? Então Ele não fez uma coisa só. Ele não fez a gente só rei, só governo. Não, Ele também nos colocou na posição de sacerdote, de sacerdócio. O que é ser sacerdote? Sacerdote é ser a cobertura, tá? Sacerdócio, ter uma vida de quê? De cobertura. Uma vida onde nós, como homens de governo, mulheres de governo, precisamos entender que isso é muito necessário. Durante anos, esse sacerdócio, ele esteve na mão das mulheres, tá? Durante muitos anos eles esteve. Porque o que é o sacerdócio? O sacerdócio é uma cobertura. É aquele que ora, é aquele que intercede. E durante anos e anos a igreja, ela viveu isso. Quem que é as intercessoras da igreja? As mulheres. A mulher que intercedia, que intercede pelo filho, intercede pela igreja. Por isso até nós temos, antigamente, o círculo de oração. Ele era feito do quê? Só de mulheres. Então as mulheres durante esse período, elas carregaram sobre elas isso. Só que aí o que acontece? Nós estamos chegando num período onde a guerra nossa é com o mundo. E o mundo está fazendo isso se perder. E até mesmo dentro da própria igreja, porque hoje você não vê mais. Hoje você vê aí falando, tem duas coisas que foram extintas da igreja. Foram extintas. Hoje se você vê uma igreja fazendo isso, é algo assim realmente, vamos dizer assim, sobrenatural. É escola bíblica e círculo de oração. O que é? O ensinamento e a cobertura. E a igreja nem se deu conta disso. Porque agora não, agora tem o estudo da palavra, agora tem a internet, tudo é na internet, tudo é na internet. Mas esse sacerdócio durante muitos anos, porque todos esses dias conversando com a minha filha, ela passou essa visão, que todos os homens de Deus, você pode ver que sempre teve alguém que orou por elas. Foi a mãe, que foi não sei o que oraram por eles. Então todo mundo é fruto, todos esses grandes ministérios é fruto da intercessão da mãe. Dificilmente você vê, da avó, dificilmente você vê alguém falar, foi meu pai que orou por mim, meu pai que intercedeu por mim. Eu sou fruto da intercessão do meu pai,
Então esse sacerdócio, ele é necessário voltar não, ser entregue também, assim como o governo é entregue na mão do homem, o sacerdócio também tem que ter, nós precisamos. Hoje eu me considero realmente um grande vencedor, porque durante anos da minha vida, eu briguei com os meus filhos para estarem na igreja. Eu achava que meus filhos estando dentro da igreja era o melhor lugar, até o dia que eu aprendi que o melhor lugar para estar é na presença de Deus e não na igreja. Que a igreja, o único papel da igreja muitas vezes é ferir as pessoas, né? Chegou um tempo da minha vida que eu achei que a igreja era o pior lugar para se estar. Então aí eu descobri que o melhor lugar para estar não é na igreja, é na presença de Deus. E eu comecei o quê? A exercer esse sacerdócio. Então hoje, quando eu vejo meus filhos na igreja, os meus netos na igreja, quando eu vejo eles fazendo, tocando, um vai lá, sobe lá, que nesses dias mesmo, semana passada, o Dudu estava lá tocando. Então quer dizer, a gente vê, e é coisa que não foi assim, eu fui lá e coloquei. Não, eu sou pastor da igreja, eu posso colocar ele. Não, o próprio Deus, se eles estão onde eles estão, foi exatamente uma conquista, queridos. Eles conquistaram isso. Eles estão lá porque conquistaram. Agora, isso é fruto do quê? Do meu sacerdócio. Porque durante muito tempo, eu deixei de obrigá-los a estar e comecei a orar por eles. Então comecei a abençoar a vida deles, comecei a interceder e a pedir. Então é fruto de oração. Quando eu ouço o testemunho do meu filho hoje, eu vejo que é fruto dessa oração. Quando eu ouço o testemunho da minha filha, quando ela disse aonde ela estava e aonde hoje ela está, é fruto disso, desse sacerdócio. Então o sacerdócio, na verdade, é uma cobertura. A cobertura é aquela que vai impedir as coisas ruins. E é necessário que nós estejamos como sacerdotes, abençoando, orando, cobrindo. Cobertura, queridos, é não deixar faltar. Amém? O que é? Esses dias mesmo aqui no Papo de Casais, eu disse que o homem é a cobertura da mulher e a mulher é a cobertura do homem. A cobertura nada mais é o que? Não deixar falhas, não deixar pontos abertos, não deixar que haja uma falha em alguma coisa para que outra coisa de fora entre. Então o sacerdócio, na verdade, é esse, é o preenchimento, tá, de todas as brechas que tem, de todas as coisas. Então é estar ali, né, provendo, estar ali cobrindo, não deixando. A cobertura é quando você não deixa nada de fora entrar. O fora não entra para dentro. E isso para um homem, então, queridos, o que é? Você como sacerdote, você é a cobertura da sua casa, da sua família. É a proteção, é não deixar faltar, é não deixar as coisas não falhar, tá? Não deixar falha ali naquele lugar. Então isso é o sacerdote, exercer esse sacerdócio, né? Está ali cobrindo com oração, com busca, vendo a necessidade, a dificuldade. Esse é o exercício. Então nós precisamos, por quê? Porque está chegando um tempo que, por causa dessa empoderação das mulheres, tal, e isso infelizmente também está entrando na igreja. Isso também está. Hoje o nível de mulheres líderes na igreja tem, logicamente, absolutamente mulheres incríveis, abençoadoras e abençoadas, estão lá por Deus. Mas ela precisa vigiar também, porque sem que ela perceba, de repente ela começa a tomar o lugar, né? Porque está se destacando, porque está acontecendo, e começa, né? E entrega, vai entregando. E precisa, é necessário. A mulher precisa entender, né? Que é honrar o marido. Isso vai trazer honra. É deixar, é colocar ele. É não querer, eu estou aqui, eu estou fazendo isso e tal. Não. O seu ministério, o ministério da mulher, ele cresce
mas ele não tem como ele crescer mais do que o do homem. Não tem. Ah, pastor, tem sim, tem mulheres aí tal e tal. Mas vai chegar numa hora que, se ela não tomar cuidado, da altura que ela está para cair, é muito perigoso. Não só ela se autodestruir, mas ela destruir outros também. Tá? É muito, muito. E nós precisamos tomar cuidado. Essa parte de sacerdócio, ela precisa ser levada a sério. Tanto o governo, quanto a intimidade e quanto ao sacerdócio. Porque hoje o nível de engano está muito grande dentro das igrejas. Eu não falo todos os dias, mas quase todos os dias a gente escuta alguma coisa. Essa semana mesmo eu ouvi aí uma questão aí. Não estamos aqui para falar de ninguém, de nada. Mas é triste isso. Eu fico muito triste saber de um homem, de um pastor conhecido, amigo, um ministério maravilhoso, e de repente você vê que o ministério dele foi destruído, está destruído, ele está esfacelado, porque houve um envolvimento dele com uma irmã. E aí hoje a pessoa está lá vivendo uma vida terrível, não só ministerial, mas também física, vivendo miséria, vivendo uma questão de miséria, que às vezes a gente até precisa se unir para poder ajudá-lo, Então não é só o mau testemunho pelo que aconteceu, mas é a vida mesmo, entra num precipício. E a gente precisa, queridos, esse ministério de sacerdócio, ele precisa ser exercício seriamente. Todos eles são sérios. O governo é sério, a intimidade é séria, e o sacerdócio também. Então, mulheres, continuem, mas que isso não seja um fardo. Por quê? Porque isso está se tornando um fardo para as mulheres. Por que parou essa questão do círculo de oração? Primeiro, porque a igreja não foi ligando muito, foi deixando isso, deixando de lado. E segundo, porque também se tornou um peso. Por quê? Porque tudo é aquilo que eu falo, aquilo que é o ministério do homem, quando ele entrega para a mulher, passa a ser um fardo para a mulher. Então as mulheres também foram cansando, Então é necessário, eu acredito que isso o Senhor está devolvendo novamente para o homem, para que o homem exerça esse ministério de sacerdócio. Não é só de venha a nós o vosso reino, mas é também poder oferecer, oferecer esse nível de compromisso, de entendimento, de busca, orar, sempre estar orando. Ore para a esposa, ore para os filhos, ore para si mesmo, mas começa a determinar, Eu digo que dentro desse ministério do sacerdócio também tem o ministério do profeta. Você não é apenas um sacerdote, você é um profeta da sua casa, O profeta, o que é o profeta? O profeta é aquele que dá a direção, aquele que aponta um caminho. Todas as vezes que o profeta era levado por Deus a alguma nação, era para dar o quê? Direção. Durante anos também vivemos de um engano, de um erro, profeta, então profetiza sobre a tua vida, determina essas coisas. Isso aí são coisas que a igreja funcional fez, queridos, Hoje eu vejo isso, que eu muitas vezes pratiquei isso, muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu vivi isso. Determina que vai, você é profeta, profetiza, fala. Mas na verdade, quando você observa para isso, a igreja sempre levando para as pessoas a responsabilidade dela, Querendo que as pessoas fizessem e usando essa determinação. Para quê? Para benefício próprio. Sempre foi para benefício próprio. Porque o que as pessoas profetizavam? O que elas determinavam? Só coisas que estavam ligadas àquilo que satisfaziam elas. Dinheiro, prosperidade, vitória, vitória, vitória. Vamos alcançar, vamos prosperar, vamos... Não! Você é um profeta, você determina sim.
mas é uma determinação daquilo que você está vivendo, é apontar o caminho, é dizer o caminho, qual é o caminho correto. Quando o profeta chegava, ele dizia: ó, assim diz o Senhor, é para ir para esse lado, porque se vocês forem para aquele lado, certamente vocês vão morrer. Ah, mas eles, bom, não importa, o importante é que se aponta o caminho. Se eles vão fazer ou não vão fazer, não é nossa culpa, não adianta. Mas ensina o teu filho, ensina a esposa: olha, mulher, não é por aí, Deus falou, tem que ser por aqui, vamos fazer por aqui. Não, mas aí vai ser, não, é aqui. Aí entra o quê? A autoridade, a responsabilidade, a confiança, né? Então esse sacerdócio é do homem, mas também é da mulher. Você também precisa auxiliar nesse sacerdócio, crer, confiar, ajudar, está incentivando. Incentive, porque os homens, eles têm mais dificuldades disso, né? Então a mulher tem, costuma dizer que a mulher tem mais tempo, mas não tem não, é ambos, todos têm o mesmo tempo. O homem às vezes não faz de preguiça mesmo, mas ao mesmo tempo que a mulher tem, o homem também tem. Então nós precisamos começar a exercer esse sacerdócio, buscando tempo de intimidade com Deus. É dentro da intimidade com Deus que a gente exerce o sacerdócio. Esse sacerdócio, ó, não faz aí, isso aí vai acontecer assim, é desse jeito. Ah, mas não, tá bom, não precisa brigar. Só que aí a hora que acontecer que não der certo, eles vão dizer: bem que dizia o profeta, né? Se nós tivéssemos ouvido o profeta, né? Alguns diziam assim: por acaso não tem um profeta nesse lugar para nos ensinar, nos instruir o caminho, né? O rei, acho que era Josafá, não sei se foi Josafá ou não, acho que é Josafá, que pergunta, né? Acaso não tem um profeta nesse lugar que nos aponte, nos dá a direção, né? E aí o servo dele diz: ah, tem um profeta aqui antigo, assim, vamos lá. E aí ele diz o quê? Mas o que temos nós para oferecer ao profeta para que ele nos aponte o caminho? Honra. O que nós vamos oferecer para o profeta para que ele nos mostre como ir? A honra, honrar ele. Então vocês podem ver que tudo isso anda junto. Governo e intimidade anda junto. Você não consegue governar sem intimidade. Sacerdócio e honra andam juntos também. Que são essa segunda parte. Nós vamos estar falando sobre sacerdócio e sobre honra. Amém? É junto, eles andam juntos. Então o sacerdote, profeta, anda junto com a honra. Então é a honra, o que vai proteger eles, o que vai firmar eles, né? O que vai honrar eles é o nível de sacerdócio que eles estão exercendo. O nível de intimidade com Deus gera o sacerdócio. E o sacerdócio é esse nível. Na verdade, o sacerdócio é a visão do que se tem na intimidade. A intimidade aponta ao sacerdócio. O sacerdócio dá certo por conta da intimidade. Se você tem intimidade, você sabe como dar direção. Você sabe como dar a cobertura, como dar a proteção. Queridos, é necessário que a nossa família tenha proteção. E eu quero dizer a vocês, homens, não tenha medo. Há poder na palavra de vocês. Por isso é necessário na intimidade aprender como orar. Aquela oração que eu falei aqui. Existe uma oração inteligente, uma oração aonde você vai, aquela oração firme, aonde você vai dar. Eu tenho feito orações assim. Às vezes eu oro algumas coisas e passa alguns dias, daqui a pouco começa a acontecer. Eu disse: meu Deus, eu falei isso, eu direcionei isso, né? Então a gente precisa, direciona, tá? A autoridade. Esses dias aconteceu um episódio lá em casa, né? 2 dias antes, 3 dias antes, o Espírito Santo me tocou no meu coração, eu orei, depois aconteceu, né? O Avner estava voltando do serviço de moto,
A gente costuma dizer que é do nada, mas não é não. Sempre um capeta passa na frente, né? Só que esse capeta passou em forma de cachorro. Ele não viu, ele pegou o cachorro, ele caiu. Meu, arrancou um bife daqui. Aí chegou em casa, ela chegou e falou, eu falei, meu Deus. 3 dias atrás ela tinha comentado algo comigo. Ela fez um comentário de uma outra coisa, nada a ver. E na hora eu orei e eu repreendi isso. Eu repreendi todo o acidente, todo o espírito de morte. E depois a gente começou a analisar o tombo que ele levou. Ele não bateu em nada, ele levou o tombo. O cachorro passou, ele pegou o cachorro e caiu. Poderia ter morrido. Era para morrer. O estado que ficou a moto. E ele também era para a morte. Eu ainda falei para ela, falei, ainda bem que eu estava orando e eu determinei. Eu disse que nenhum mal chegasse a ele. Eu senti que alguma coisa desse tipo ia acontecer. Então o que é isso? Sacerdócio, cobertura. Deus avisou, a intimidade me fez entender. Ah, mas será que vai mesmo? Ah, mas será que é mesmo? Quem tem intimidade não tem dúvida. E mesmo que não for, ore, porque a oração não vai fazer mal. Amém? Então determine, diga para Deus o que você quer, o que você não quer. Existem algumas coisas que você pode, por exemplo, questões do filho. Eu mesmo orei para os meus filhos, para o meu filho, né? Eu me lembro que uma vez eu orei pelo Davi. O Davi estava com umas amizades assim que estava insuportável, estava muito ruim. Era algo horroroso. Eu não fui lá falar com ele, eu fui no monte e orei. Falei, Deus, eu vim aqui agora em nome de Jesus, eu venho te pedir, eu te peço que o Senhor coloque inimizade entre eles. Eu não estou dizendo inimizade para eles se odiarem, se matarem, mas inimizade, o que é essa inimizade? Separação. Que eles não consigam mais ser amigos. Eu não pode ter uma amizade com essas coisas ruins. Quebra isso, rompe isso. Então eu me lembro de várias orações que eu fiz assim, e que o Senhor ouviu, não foi só para ele, mas foi outras orações, outras coisas. E aí a gente pega e lembra, eu pego e lembro e falo, poxa, eu falei aquilo lá. Então é determinação. Isso é sacerdócio. É você dizer, olha, Deus, coloca a inimizade entre o mundo e o meu filho. Porque se ele não for inimigo do mundo, ele vai ser inimigo de Deus. Então eu não quero que o mundo tenha nada com ele. Ele não tem. Toda a intimidade dele seja com Deus, não com o mundo. Toda a experiência dele seja voltado para Deus e não para o mundo. Então não espere acontecer para ir lá orar e pedir, Deus, por quê? Por quê? Não. Ore antes. Diga, determina antes. Em nome de Jesus. Amém? Então, o dia que eu fui conversar com a minha filha, não sei nem quantos anos faz que ela está aqui na igreja, mas eu estava lá no monte orando. Deus falava para mim, vai lá falar com ela. Eu falava, eu não, vai lá o Senhor, fala com ela. Né? Mas eu estava orando e Deus estava falando comigo. E eu dizendo, Deus, está aí. É isso, é assim, mas não foi. Aí o dia que eu fui conversar com ela, ou que ela veio conversar comigo, ela falou, pai, Deus falou isso comigo. Eu falei, já estou sabendo. Eu já tinha colocado ele na sua cola. Amém? Deus disse para mim isso, então eu preciso fazer isso. Eu falei, beleza, vamos, que a gente precisa mesmo. Amém? Então não fui lá, não fui convencer ela, não fui falar para ela, olha, nem mesmo porque nem estava interessado em tirar ela de um outro lugar para trazer, né? Mas ela estava em uma outra igreja. Eu falei, vamos, deixa essa igreja aí, vem com o pai, vem ajudar o pai. Não precisou. É o sacerdócio, é falar com Deus, deixa que Deus fala, Deus convence, Deus toca, Deus move, Deus transforma, querido. É Deus que transforma. Não é a nossa palavra. Não é aquilo que a gente vai falar, não é o nosso poder de convencimento, é o poder do convencimento, mas quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Então qualquer coisa que eu falo possa ser que convença momentaneamente, mas não vai ser eternamente, porque eterno é só o que Deus faz. O que a gente faz é momentâneo,
Então você ir lá e fazer alguma coisa vai dar certo, mas é momentâneo. Mas quando Deus faz alguma coisa é eterno. Ele eterniza as coisas. Amém? Então o que eu vou fazer lá, eu vou fazer isso aqui, tá, é só aquele momento. Mas quando Deus vem e faz, Ele eterniza, porque a eternidade está nele, não em nós. Nós somos momentâneos, nós estaremos aqui nesse mundo por um momento. Daqui a pouco a gente não vai estar mais, correto? Então a gente não vai se eternizar aqui. Então é isso que a gente precisa entender. Problemas não se eternizam, dificuldades não se eternizam, eles se prolongam. Mas quem é que prolonga eles? Somos nós mesmos. Então não prolongue as coisas, minimiza ela, não maximiza ela. O problema é que a gente tem a dificuldade de maximizar as coisas. Oh Deus, oh coisa, oh vida, né? E ficar falando, e ficar outra coisa. Cuidado, amém? Cuidado, a palavra do Senhor diz que os falatórios inúteis corrompem os bons costumes. A gente é corrompido pela palavra, por aquilo que a gente fica falando. Então evita ficar falando das coisas que estão acontecendo. Ah, mas das boas você pode falar. Mas o problema é que as boas, se você começa a falar, todo mundo vai achar que você está querendo ser maior que ele. Você está querendo se aparecer, se exibir. Então é melhor não ficar falando, tá? Ah, esse cara aí está achando que ele é melhor que a gente. Essa pessoa aí acha que só ela, Deus só faz com ela, Deus só usa ela, Deus só faz para ela. Então as pessoas às vezes elas têm isso, essa tendência de se sentir menor e acabar ficando com raiva ou com ira. Se você começa a falar só dos problemas, também. Por quê? Porque você vai maximizar os problemas, as lutas. Então melhor é que fique em silêncio. Fale o mínimo possível. Conte o mínimo possível da sua vida, das coisas. Só diga aquilo que Deus liberar para você falar. Deus, o que eu posso falar? Tem coisas que você pode falar, tem coisas que não pode, queridos. Mesmo porque você tem que entender que cada um está num nível. Entenda que nós estamos no mesmo caminho. Qual é o caminho? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é um só. Não é um só? Então nós estamos andando no mesmo caminho. Qual é a diferença entre você e eu? A distância. Só isso. Tem coisas que eu já vivi, que você não viveu, você vem vindo, mas você vai viver. Tem coisas que o outro lá já viveu que eu não vivi, eu ainda vou viver, porque o caminho é o mesmo. Então não adianta ficar reclamando. Porque se o outro está na minha frente, é porque ele já passou e venceu. Se ele venceu, o que Jesus disse? Eu venci. E ele disse, vocês que se viram para vencer? Não, ele disse, eu venci, vocês vencerão também. Por quê? Porque ele é o caminho, ele está na frente, ele já passou por esse caminho. Ele disse, só me siga, só anda no caminho que eu andei. Agora ele nunca disse que esse caminho seria fácil, querido. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas uma coisa ele disse. Ele nunca disse que seria fácil, mas uma coisa ele disse. Ele deixou bem claro isso. Eu estarei com vocês todos os dias. Até que se consuma o tempo. Até que acabe o tempo. Então, queridos, se está bom, Deus está lá. Se não está bom, Deus também está lá. Jesus está lá, Ele falou que estaria. Jesus falou que estaria comigo. Então por que ficar reclamando? Por que ficar murmurando? Por que ficar falando? Um dos grandes males da igreja, querido. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É mal, isso é mal. Isso parece que é praga, isso parece que é vírus dentro da igreja. É as pessoas observarem alguma coisa ruim dentro da igreja e sair falando para os outros. Não fala das coisas ruins que estão acontecendo, queridos. Não comente. Mesmo que você viu, ore, repreenda, ajude. Mas você fala para um, você fala para o outro. Eu já falei isso uma vez, eu percebi isso. Quando eu vejo uma coisa e a Grazi não vê, e eu chego para ela, você viu o que aconteceu? Você viu lá com o pastor? Você viu o que o pastor fez? Ó, o pastor fez isso. Cara, quando eu falei isso para ela, eu roubei a inocência dela, porque até então ela era inocente, agora ela passa a ser conivente. Eu tiro a inocência e passo ela a ser conivente. Então esse meu pecado passa a ser pecado dela.
Então é melhor que não, quando alguém vem falar, mas não fala nada, porque se você não falar eu continuo inocente. Então o que acontece? Você viu lá? Você viu o que a fulana fez? Olha lá, a fulana fez isso. Olha aquele irmão, você acha que aquilo pode ser feito? Olha o pastor tal, olha a pastora tal, olha o fulano do louvor. Olha, queridos, você viu, achou horrível, ore. Peça a Deus para que as pessoas não vejam também. E se vê também, ore. Não prolongue, não passe para os outros. Por quê? Porque isso é maldição dentro da igreja. É falatório inútil. Falatório inútil corrompe o costume, o bom costume. Vai corroendo, vai comendo. Aí fica aquela igreja o quê? Aonde o pastor está lá em cima achando que está tudo certo e a igreja está tudo cheia de verme, cheia de problema. Né? A gente costuma dizer que pastor é que nem marido traído, é o último que sabe, né? Só fica sabendo quando o negócio já ficou feio, né? Quando ferveu o negócio. Então, por isso, eu sempre falei isso para os meus pastores, falei, pastor, desce do altar, procura ter amizade com um, com o outro, começa a ter pessoas de confiança no meio do povo. Porque você fica aqui em cima, você não sabe o que está acontecendo no meio do povo. Então, se aquele irmão ficou sabendo de alguma coisa, ele não põe ele, você vai ser o meu olheiro, tá? Você vai ser o meu fofoqueiro. Não é vir trazer a fofoca, mas é dizer o que está acontecendo. Você está entendendo? Quando você fica sabendo do problema e você resolve ele rapidamente, acabou. Um ou outro ficou sabendo, mas a maioria não ficou. Eu costumo ser assim, eu vou para cima. Tá? Quando eu fico sabendo alguma coisa de um irmão, irmão, preciso falar com você. Eu vou lá, eu não vou lá, não, vou lá orientar ele, vou conversar com ele, vou explicar, irmão, olha, está acontecendo isso, não é assim, vigia, tome cuidado. Você sabe que a gente está aqui, a gente é amigo, a gente te ama, e eu não quero, então não deixa, porque isso daí vai chegar lá, vai estragar mais vai estragar a sua vida, vai estragar o seu ministério, não é o meu. O meu eu estou vigiando, então vigia também. O que é isso? Cuidado, amor, respeito. Respeitar um ao outro, querido. É importante respeito, isso é respeito. Quando você chega no irmão e olha e orienta ele, e diga para ele, não é para cobrar ele ou para apontar o dedo, para marcar ele, para ferir ele, mas para orientar, para dizer, olha, eu estou aqui, a gente é amigo. Tenha eu como amigo. Inimigo é o diabo, não sou eu não sou seu inimigo. Seu inimigo é o Satanás. Né? Isso daí é uma coisa que você fala para minha esposa. Às vezes a gente está acontecendo alguma coisa, ela está, ops, calma aí, eu sou amigo. Seu inimigo é o diabo, não é eu. Eu sou seu amigo. Vamos conversar, vamos resolver, vamos acertar a situação. De repente você está achando que é eu que sou seu inimigo, não sou seu amigo. Seu inimigo é o diabo. Bate nele, não bate em mim não. Não queira excomungar eu não, excomunga ele. Né? Então é muito importante. Isso faz parte do quê? Do sacerdócio. Sacerdócio é isso. É saber dar cobertura no momento. É ouvir. Né? Às vezes eu preciso falar alguma coisa com a minha esposa, eu fico dias e dias esperando, falando com Deus. Tem hora que ela vem falar alguma coisa para mim, eu falo assim, eu pensei nisso. Eu falei, então tá bom, confirmação. Eu já estava orando faz uns dias, já estava pedindo para Deus. Então quando ela vem, já não é mais ela falando, ela já está confirmando algo que eu já estava pensando, Então sempre eu falo para ela, eu falo assim, então é confirmação, vamos fazer. Mas quando ela vem com a ideia, eu deixo para ela. Eu falo, então faz você. A ideia é sua, vamos, por quê? Porque eu estou fugindo da minha responsabilidade? Não, porque eu estou honrando ela. Eu pensei em fazer isso, então vai lá você e faz. Né? No dia da aliança, ela veio, eu fiquei sabendo, foi assim mais ou menos, eu fiquei sabendo da história, contei a história para ela, mas eu já estava sabendo. E já tinha entrado no meu coração. Só que eu não falei para ela que estava no meu coração. Peguei e contei para ela. Falei, tá assim, é assim, assim. E deixei. Aí um dia ela veio,
Ó, eu senti de fazer isso. Falei, então beleza, vai lá que eu estou junto com você. Sai que é tua, Tafarel, eu só estou aqui na retaguarda. Falei, mas você vai fazer. Você vai pegar, você vai lá e você vai fazer isso. Entendeu? Aí ela foi e fez. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado, filha? A alegria, né? Felicidade. Você está entendendo? A mesma coisa o dia que ele pegou e veio e falou para mim, estou pensando nisso. Eu falei, opa, é isso, filho. É isso, é o homem de governo. Foi ou não foi que eu falei para você? Falei, estou com você, faz isso. Eu orientei ele, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu só posicionei ele. Falei, fala com essa pessoa, fala com essa daqui, ó. Esse vai fazer isso, esse vai fazer isso, esse vai fazer isso. E acabou, não falei mais nada. A coisa aconteceu, né? Ele chegou, tal, fez, aí veio. Qual foi o resultado? Honra. É honra, queridos. O final de tudo isso, o fruto de tudo isso, quando você faz algo direcionado por Deus, dentro daquilo que deu, é honra. A Bíblia diz que quem tem honra, honra. Entendeu? Isso não podia partir dela. Ah, eu acho que a gente está sem aliança faz um tempão, vamos comprar uma aliança, vamos colocar. Não. Partiu dele, Deus colocou no coração dele, filho, você é o sacerdote, você é o que tem intimidade, você me ouve, você é o homem do governo, você tem intimidade e você é o sacerdote, vai lá e dá cobertura. Entendeu? Aí funciona. Aí por quê? Porque aquilo lá, aquilo lá não serviu só para você e para ela. Aquilo não serviu só para ela porque é tua esposa, porque era o sonho dela. Talvez vocês não entendem, mas aquilo lá serviu de exemplo para o seu filho e para a sua filha. Muito mais para o seu filho, porque ele viu, falou, pô, meu pai fez isso com a minha mãe, o meu pai honrou a minha mãe, então ele não vai arrumar uma mulher onde ele vai desonrar. Porque se o pai honra a mãe, por que ele vai desonrar uma outra mulher? Pô, meu pai foi lá e fez uma surpresa para minha mãe chorou, cara, vou fazer a minha namorada chorar também. O que eu posso fazer para ela chorar? Né? Aí a filha, por exemplo, vai chegar e falar, pô, meu pai é o cara, hein? Não posso arrumar um vagabundo não, tem que arrumar um cara igual meu pai. Meu pai é um homem que honra minha mãe. Meu pai é um homem que está servindo a Deus. Meu pai é um homem... O que é? Nós somos o quê? O exemplo, queridos. Falei esses dias, conversando com a minha esposa, eu falei sobre isso. Eu falei, sabe por que os meus netos estão na igreja? Sabe por que meus filhos estão lá? Porque durante anos eu obriguei eles a fazer. Até o dia em que eu entendi o meu sacerdócio e eu comecei a ser exemplo. Quando eles vêm falando o que eles falam para mim, é só respaldando aquilo que a gente está vivendo. Por quê? Porque ele está enxergando em mim que eu sou a referência. Eu sou o ponto de referência para eles. Pai, você é ponto de referência para o seu filho. Mãe, você é ponto de referência para o seu filho. Então, ao invés de mandar, faça. O problema é que a gente sempre quer mandar o filho. Faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Porque você tem que fazer, porque eu quero que você faça. Você nunca escutou isso do seu pai, né, filho? Tem que ser assim, porque você é a filha do pastor. Uma vez, queridos, hoje eu me envergonho. Se o meu filho estivesse aqui, ele ia ver, ele ia lembrar disso. E eu super me envergonho. Menino. Ele acho que teria uns 7, 8 anos. Acho que nem isso. 7, 8 anos. Isso é uma coisa que talvez ele deveria estar aqui mesmo para me pedir perdão para ele ser curado. Estava na escola, coisa de menino, de escola. Cataram umas revistas que estavam lá. A mulher não estava nem nua, a mulher estava de biquíni. O filho do pastor lá chamou a galera aí chega no meu ouvido. Filho de pastor, você tem que dar exemplo. Apanhou mais do que gente grande. Era isso que tinha que ter feito? Oi, filho, porra. Cara, lá na Bíblia diz assim, que quando Davi
venceu Golias, e o Saul chegou para ele, Saul perguntou assim: quem é o pai desse menino? Cara, você é exemplo, as pessoas vão te perguntar: quem é o seu pai? Você está me representando, o seu pai não faz isso, por que você fez isso, filho? Mas não era exemplo, cara, era faz, manda, faz o que eu estou mandando. Hoje não, hoje eu faria isso. Filho, você é o papai onde o papai não está. As pessoas vão olhar, eles não querem saber quem você é, eles querem saber quem é o seu pai. Se você está fazendo isso, significa que o seu pai está fazendo isso. Porque o seu pai é referência para você. Se você está vendo isso, é porque você viu o seu pai fazendo em algum lugar. Aí eu te pergunto, você viu o seu pai fazendo isso, filho? Algum dia você viu abrir revista e vendo? Eu vi, pai, então me pergunto que o papai errou. Não, não vi, então por que você estava vendo? Sacerdócio, queridos, isso é sacerdócio. Sacerdócio é ser exemplo, a ser seguido. Deixa as pessoas verem em você o que você está pregando. O que você prega não é o que você fala, é o que você vive. A nossa mensagem não pode mais ser a Bíblia, porque a gente conhece a Bíblia, porque conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia é fácil. Difícil é viver ela. Estudar a Bíblia é fácil. Aprender a Bíblia é fácil. Difícil é viver ela. Difícil é executar ela. E a nossa mensagem hoje não é mais ler e estudar a Bíblia. É executar a Bíblia, é viver a Bíblia, é viver o que Jesus está falando. Parar de falar de Jesus e viver Jesus. O problema é que a gente fala demais de Jesus e vive de menos. Eu já disse, eu já contei essa experiência. Um dia Deus falou para mim: para de falar de mim, eu não quero mais que você fale de mim, do meu nome. Eita, como assim? Não, não quero mais. As pessoas não querem, elas não aguentam mais você falar de mim. Eu quero que você viva. Não é mais para você falar de mim, é para você mostrar o que está aí dentro. A Bíblia já está aí dentro de você, a palavra já está dentro. Por isso, quando eu peço para quem prega aqui, para quem ministra, eu falo: ó, prega o que está dentro aí, Deus já colocou aí dentro. Eu não vim aqui quinta-feira, mas eu estou sabendo. Mas ninguém falou para mim. Uma coisa que eu li, o que você estava lendo, eu já entendi a ministração dela. Falei, foi top. Uma palavra que ela disse só. Eu estava lá, eu olhei o livro, falei, uau. Eu falei, eu queria estar lá para ouvir essa palavra. Essa palavra deve ter sido forte. Não é perder o pastor, não é perder o playboy, perdeu o pastor. Né? Mas eu estava executando a minha parte de sacerdote também. Amém? Eu não estava aqui presente, mas estava aqui intercedendo, orando, mas estava exercendo também aquilo que a gente precisa exercer como sacerdote. Amém? Primeiro Deus, segundo a casa, a família, depois o ministério, depois a igreja, depois as outras coisas. Durante anos eu coloquei o meu ministério em primeiro lugar. Durante anos eu quis ser um bom pastor, até o dia que Deus disse para mim: antes de você ser um bom pastor, seja um bom pai. Antes de você ser um bom pastor, seja um bom marido. Antes de você ser um bom pastor, seja um bom filho. O problema é que a gente quer ser bom aqui e esquece de ser bom lá. Então seja bom lá, depois você seja bom aqui. Aí as coisas aqui vai fluir. Mas é o que eu sempre falo: a sua igreja é na sua casa. O seu sacerdócio é na sua casa. Se você for um bom sacerdote na tua casa, fica tranquilo, você vai ser um excelente sacerdote dentro da igreja. Se você é um bom pai para os seus filhos dentro de casa, fique tranquilo, você vai ser um excelente pai dentro da igreja. Tem muitos
que prefere o pai da igreja do que o pai de casa. Tem muita mulher que prefere o marido da igreja do que o marido de casa. Porque o marido dentro da igreja é uma coisa, o marido fora da igreja é outra coisa. Na igreja ele é o santinho, dentro de casa ele é o próprio Satanás. Né? Então a gente precisa, queridos, isso se chama o quê? Sacerdócio. Cuidar da sua casa, cuidar da sua vida espiritual, ser exemplo. Sacerdote é exemplo. Seja o exemplo a ser seguido. Não precisa brigar com o filho, precisa mostrar para o filho. Precisa, olha que coisa linda, Jesus deixou tantas chaves dentro da palavra, querido. As pessoas estudam a palavra e não vê as chaves. Deus nunca brigou com Jesus. Nunca disse para ele, vai lá fazer, vai lá morrer no lugar dos outros. Não. Aí Jesus, a hora que ele vai apresentar o Pai, o que ele fala? O que eu faço? O que você está fazendo? Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Isso é o que? Um sacerdócio. Ele está falando, tudo que eu estou fazendo é porque eu vi o meu Pai fazer. O meu Pai fez. Eu vejo no meu Pai. Aí o que acontece? Filipe depois pega e pergunta, mostra-nos o Pai. Ele diz assim, olha para mim. Olha que coisa tremenda, rapaz. Ô Filipe, você está andando comigo e ainda não conhece o Pai? Olha para mim que você vai conhecer o Pai, você vai saber que é o Pai, eu sou. Eu sou exatamente o que o Pai é. O que o Pai faz, o que o Pai quer, eu sou aqui, ó, o Pai. Eu estou representando o meu Pai. Seja um representante do Pai. Sua esposa, os seus filhos têm que ver. Por quê? Porque eles vão fazer o que eles estão vendo vocês fazer. Por isso que nós, como homens de governo, como sacerdotes, precisamos ser exemplo. Para que o filho não faça coisa errada. Se ele está fazendo coisa errada é porque ele não viu. Ah, o mundo está ensinando, o mundo todo. Não, não é não, filho. O seu filho só vai buscar as coisas do mundo porque ele não está encontrando em casa. Porque se ele encontrar em casa, ele não vai buscar no mundo. É duro, é triste isso. Mas eu só perdi o meu filho porque eu perdi porque ele não encontrou em mim lá atrás. Porque se ele tivesse encontrado em mim, ele não teria morrido da forma que morreu. Dói. É triste. Não deu tempo dele ver em mim o que ele precisava. Mas eu louvo a Deus que os outros viram, que os netos estão vendo, então isso me satisfaz, isso me alegra. Isso me preenche. Porque hoje eu digo assim, poxa, obrigado Deus, deu tempo. Poderia morrer sem ter visto, sem ter dado tempo. Então eu louvo a Deus hoje por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor deu. Se o Senhor disser assim, volta para casa, cara, eu vou parecendo Coringa, sorrindo. Obrigado Deus, deu tempo. Consegui, Deus. Porque eles são exemplo daquilo que eu estou fazendo hoje. Se o meu neto está fazendo o que está fazendo, se as minhas netas estão fazendo o que está fazendo, se o meu genro está fazendo o que está fazendo, se a minha filha, a minha nora estão fazendo o que estão fazendo, é porque eles viram isso. Eu nunca pus ninguém, nunca mandei ninguém. Pelo contrário, eu estou me surpreendendo, porque eu nem sabia também que sabia fazer. Mas isso, o que é isso? O que é hoje a sua filha está onde ela está? Eu me lembro o dia em que você chegou e disse assim, minha filha nem na igreja não quer vir mais. Eu sei, você sabe, ele sabe qual era a motivação que ela não queria. E hoje você precisa falar para ela vir para a igreja? É perigoso ela vir e você ficar, né? Que eu estou sabendo que você está abrindo a igreja, mas não é você, é ela. Vamos embora, mãe, vamos embora. Tem que abrir a igreja, tem que mexer, tem que ligar o som, tem que... Ela liga e ela desliga, não precisa nem falar. Eu já não aguento mais o Pereirinha.
rasgar elogio para ela. A menina é top, a menina não sei o que. Ele fica comigo aqui, quarta-feira, ficou o dia inteiro, eu chego em casa cansado, não de trabalhar, de ouvir ele. Mas o que é? Mas o que é isso? Isso não é satisfatório para nós? É resultado daquilo que a gente está sendo exemplo. Porque ela viu, ela falou assim, meu pai, se a minha mãe está fazendo, se meu pai e minha mãe por que é que eu não vou ser? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos orar também pelo pastor Charles, que infelizmente ainda não encontrou o pai, deve estar desesperado já, mas vamos orar. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós oramos por esse sacerdócio, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ensina realmente, Pai, a ser o exemplo que os nossos filhos e a nossa casa precisam. Meu Deus, obrigado por o Senhor ter me dado tempo e oportunidade para poder reverter todas estas coisas. Por, ó Deus, os meus filhos e os meus netos poder ver em mim hoje a referência que eles precisavam. Assim também, Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui, pelos homens, que assim, ó Deus, como o Senhor tem entregado a eles o governo, a intimidade, o sacerdócio, que o Senhor os guarde agora, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe. Da mesma maneira, Senhor, as mulheres, que elas sejam aquela sacerdotisa que exerce o sacerdócio dentro da sua casa. Em nome de Jesus, que elas possam auxiliar os maridos a exatamente exercer esse ministério, porque elas têm esse ministério, mas elas precisam aprender a ensinar os homens e a entregar na mão deles esse ministério de sacerdote. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a Tua abundante graça. Pai, agora nesse momento de oração, nós pedimos agora, envia anjos agora, Pai, envia, Senhor, anjos para estar lá com o pastor Charles, meu Deus. Pai, faça com que ele realmente encontre o pai dele em nome de Jesus. Pai, que agora é onde estiver esse homem, que ele encontre a sua casa, que ele volte à sua casa, que alguém o encontre, Senhor, e o traga de volta, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá tranquilidade, dá paz para o pastor Charles e para toda a família. Senhor, agora em nome de Jesus, abençoa ele, Senhor. Traga ele de volta, Senhor. Traga ele de volta para casa, com saúde, são, Pai. Que nenhum mal alcance ele, que nenhum mal chegue à tenda dele agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus poderoso. E eu sei que o Senhor pode, Pai. Envia um anjo para segurar a mão dele e trazer ele de volta para casa. Senhor, que esse anjo agora pegue ele pela mão e leva de volta para casa. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Eu sei que o Senhor é o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que dá a vitória. Então dê essa vitória agora, em nome de Jesus, Pai. O mais rápido possível. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 5 minutinhos para tomar uma água, para ir no banheiro e nós já vamos fazer a última ministração, que é da honra. Amém.